Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. O livro é o livro de Jonas, o versículo de número 1 e o capítulo também 1 e 1 de Jonas. Vamos ler até o 4. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Jonas 1 e 1 diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir da face do Senhor para Tarsis, e descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio parecia que ia se partir ao meio. Com base nessa história, hoje eu quero falar um pouquinho geralmente. Com base nessa história, eu quero falar um pouquinho aquilo que geralmente, de fato, tem tudo a ver conosco. Grande Deus, uma grande expectativa, promessas que nos empolgam e muito, e o desejo, às vezes, exagerado de querer viver cada uma delas. A Bíblia diz que Deus dá em primeira instância a Jonas, eu vou chamar aqui de Deus dá a Jonas uma missão. A palavra missão tem a ver com o chamado, que está relacionado diretamente às habilidades que nós recebemos no nosso tempo de treinamento, de aperfeiçoamento e de aprendizado. Quer saber o teu chamado? Observe as tuas habilidades. Ficará fácil saber que tipo de servo você é olhando para as ferramentas que você tem em suas mãos. Deus dá a Jonas um chamado, uma missão. E ele, nesse processo de treinamento e preparação, imagino que como qualquer um de nós, na medida em que ele vai aprendendo a lidar com aquilo que ele tem, ele vai se enchendo de satisfação. Porque de fato agora ele começa a ver e ter resultados, mas nada que Deus nos dá é dado por acaso. O que Deus nos dá é o que Deus cobra. O que Deus nos dá não é dado, mas é emprestado. Então Deus vai pedir conta para Jonas. E depois de Deus dar um chamado, Deus vai dar a Jonas uma direção. Você não vai ficar aí não, bonitão, sentado, folgado, sendo abençoado e prosperando. Você não vai ficar só aí não, recebendo, ganhando, tomando, pegando, usufruindo. O teu chamado, a tua missão agora trouxe sobre você uma direção. E tempo de direção sempre é um tempo de posicionamento. Estava bom. E de repente Deus vem e parece que estraga tudo. Deus diz a Jonas: você vai para Nínive exercer o teu chamado. Você vai para Nínive cumprir a tua missão. E lá você vai pregar. Da forma mais difícil que se há. Pois Deus o disse que ele traria palavras de sentença, palavras de julgamento, palavras de condenação. E é aí, irmão, que o pregador, o profeta treme na base.
Porque há uma diferença muito grande entre falar de consolo e de falar sobre confronto. Há uma diferença muito grande de aprovação e reprovação, de dar 10 e de dar 0. E é exatamente temendo pela não aceitação, pela má reputação, pela má repercussão, que Jonas decide, ao invés de ir para Nínive, diz a Bíblia, ele decide ir para Tarsis. Quando você olha o mapa teológico, você vê que as duas cidades estão em direções contrárias. Jonas está no meio delas, e Nínive é para lá, e Tarsis é para cá. Só que ele não só vai para Tarsis, mas a Bíblia é clara em mostrar a sua motivação. Por quê? Porque quando ele decide fugir do propósito, quando ele decide não aceitar a direção que Deus está dando, a Bíblia mostra como isso soa em comportamento diante de Deus. Eu vou ler de novo o versículo, diz assim: levantou-se, o Senhor diz assim, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Presença e propósito estão juntas. Não tem como sair do propósito sem se afastar da presença. Quando eu saio do propósito, eu me afasto da presença. A prova disso é cabal. Conversei com muitas pessoas ao longo desses anos. E todas elas que estavam fora do propósito sempre falaram para mim que o tempo que eles mais experimentaram a presença é quando eles estavam dentro do propósito. Pastor, Deus me usava, Deus fazia, Deus me tomava. Pastor, Deus me enchia. Pastor, era profecia. Pastor, era revelação. Era dom que fluía. Era pessoa que era curada. Era pessoa que era liberta. Era experiência grandiosa que eu tinha. Presença está no propósito. Jonas, quando sai do propósito, está fugindo da face de Deus. Está saindo da presença. Embora a presença nos é dada porque somos filhos, mas da própria presença sempre vem como resultado de recompensa. Irmão, quando Deus quer te agradar, irmão, Deus te dá um doce. Deus te dá um carro, Deus te dá uma casa, Deus te cura. Quando Deus quer te agradar, Ele te dá uma balinha, Ele te dá um aumento de salário, Ele te dá uma promoção. Agora, quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer estremecer a tua vida, quando Deus quer falar assim, não, eu vou dar algo assim que é porque o melhor que eu tenho, Ele se dá, Ele se doa, Ele dá a presença dEle. Nem o próprio Deus tem algo melhor para nos dar do que Ele mesmo. Ele é o melhor que Ele tem para oferecer. Não é nem o que Ele tem, é quem Ele é. Aí Deus está felizinho assim, Deus dá o poder. O camarada, ó. Aí melhora um pouquinho mais, Deus dá glória. Aí ele olha, oh maravilha, é reconhecimento, é honrado, é abençoado, é aplaudido, é reconhecido, é coroado, é babaricado. Mas ele fala, não, para esse aí eu vou dar o que ele merece melhor. Aí não é o poder, já passou por isso, cresceu. Aí não é a glória, já passou também. Aí é a presença. Aí é a presença. Que vai tocar o teu espírito, a tua alma de uma forma indizível. A palavra certa é indelével. Não pode ser, é indimensurável. Vai tocar no teu espírito, na tua alma. Que é algo que é tão ímpar, é tão especial e tão particular, que por mais que você tente compartilhar com os outros o que aconteceu, você nunca vai chegar a um nível de expressão que fale realmente como foi a tua experiência. Quando ele foge da direção, ele está abrindo mão da presença.
Por duas razões ele faz isso. Porque, primeiro, a direção de Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. Ele está lá, irmão, na escola de profeta, ele está lá em Israel, ele está lá na casa dele, junto com a mamãe e o papai, ele está lá, irmão, com a esposa, com os filhos, não sei. Ele precisa, ele pede, ele quer, ele é atendido, ele fala, as pessoas fazem, ele lidera, ele tem equipe, ele gerencia, ele coordena, ele compra, ele tem nome, ele tem posses, mas Deus fala assim, vou tirar você daí e vou mandar você para lá. Vai mexer na zona de conforto, por quê? Porque do status que ele está, ele vai voltar à marca zero. Ele vai ter que recomeçar tudo. No começo, nada é confortável. Não é favorável, não é bom. Não só vai mexer na sua zona de conforto, não só Deus vai tirá-lo da sua zona de conforto, porém também vai levá-lo para uma zona de confronto. Lá ele já tinha superado o apontamento de dedo, lá ele já tinha ganhado credibilidade, lá ele já tinha nome e confiança. Agora não. E é você? Por que você fala assim? Você está pensando que você é quem? Algumas pessoas saíram da vontade de Deus. Não é porque foram, é porque ainda ficaram. Tem muita coisa na nossa vida que não é vontade de Deus, irmão, é vontade de nós. Tem muitas vozes falando do nosso coração que não é de Deus, é da alma. E nós pensamos que é Deus dando direção, que nada. É o desejo incontrolado da alma humana em querer ter algo que talvez nem possa ter. Deus está dizendo, vai para lá. E eles? Para lá. Sabe por quê? Porque algumas coisas pesam quando nós colocamos no papel. Se você for que nem eu e souber fazer, aliás, se você for que nem eu e faz tanta conta quanto eu faço, esses dias Deus me chamou a atenção. Seriamente, Deus me chamou a atenção por besteira. E quando eu digo me chamou a atenção, irmão, não é assim, uma coisinha não, me chamou mesmo, eu sei. Ao longo dos anos eu aprendi, quando eu vejo ele vindo assim, ó, arrastando o chinelo assim pro meu lado, assim, ó, eu sei que eu vou apanhar. Eu sei que eu vou apanhar. Deus me chamou a atenção. Diz que o excesso da minha matemática está atrapalhando as promessas que Ele me fez. Tem a ver só com a igreja? Tem a ver com o indivíduo. Estou falando do Everton como filho, não do Everton como pastor. Jonas está dessa forma. Tão apegado com aquilo que ele conquistou, que ele está limitado a receber algo muito maior que ele em Deus pode conquistar. Ele não se sente seguro o suficiente para ir ao lugar aonde Deus está mandando, por isso ele está lá, ele fincou o pé no chão. E é por isso que ele não pode voar. Deus, para resolver essa situação, Deus vai usar uma das suas estratégias, acho que mais difíceis para Ele. Nós, no nosso método ortodoxo de ser, discordaríamos. Ou não? Deus vai criar uma circunstância sobre um evento assim, bem elaborado, com toda a logística que é necessária para chamar a atenção de Jonas. Se Deus primeiro dá a missão, Deus segundo dá a direção, então Deus em terceira instância, Deus dá a correção. O versículo diz, Jonas 1:4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Não foi o diabo que mandou não, irmão. Não foi os demônios não. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento,
e fez no meio do mar uma grande tempestade, a ponto de parecer que o navio ia partir-se ao meio. Deus criou uma situação para que a atenção deste homem volte-se para Deus. Não vou ler o texto, são 3, 4 capítulos, leia na sua casa. Garanto que você não vai gastar mais do que 10 minutos lendo o livro todo, porque é pequeno mesmo. Mas algo me chamou muita atenção em relação a Jonas e o seu comportamento nesse momento, que o barquinho começa a balançar de um lado para o outro e parece que vai morrer. Quando Deus manda Jonas para Nínive, e Jonas vai para Tarsis, escute, Jonas não orou para descer para Tarsis. Depois, Jonas não orou para descer para Jope. Depois, Jonas não orou para descer para o barco. Mas quando o barco começou a balançar e ele achou que ele ia morrer, ó, ai, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí ele ora. Aí ele ora. Enquanto as coisas estão fluindo e acontecendo, indo muito bem, ele está sendo conduzido e levado por sua vontade e o seu próprio propósito. Ele o guia, ele o conduz, ele vai para onde ele quer, ele faz o que ele quer. Isso é tendência humana, irmão, isso é tendência nossa. Infelizmente, digo da nossa parte, da nossa, não da vossa, da nossa, lembrarmos de Deus nos piores momentos da vida. Quando foi para Tarsis, ele não ora. Quando vai para Jope, ele não ora. Quando ele vai para dentro do barco, ele não ora. Mas quando a coisa fica feia, ele entra em oração. Ele ativa o modo Saiyajin em oração. Aí ele entra em oração. E o que me chama mais atenção em relação a isso, em meio ao desespero e à angústia da nossa alma, quando as coisas ficam feias, é a atitude e comportamento de Deus. Porque ao contrário de nós, em circunstâncias como essa, Deus vai se portar de uma forma que nos ensina como marido, nos ensina como pai, nos ensina como crente, nos ensina como tudo. Porque qualquer um de nós, irmão, quando é esquecido por alguém que está bem, nós cruzamos o braço e usamos aquelas frases de efeito, aquelas pragas gospel dizendo assim: deixa só dar dor de barriga. Ele esqueceu porque está bem. Deixa as coisas ficarem ruins para ver. Isso é mais desejo do que só falácia. Deus não faz isso. Jonas esqueceu de Deus e do seu propósito, está indo em direção contrária. Quando ele ora, o clamor de Jonas acha os ouvidos de Deus. Deus não vira e diz: agora você ora, miserável. Agora você veio até mim, agora você lembrou que eu sou Deus. Olha o que Jonas diz. Eu acho simplesmente incrível as palavras. Jonas 2:2, ele vai relatar a sua experiência de oração nesse momento. Ele diz assim, ó: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu, Senhor, ouviste a minha voz. Pastor, eu pisei na bola, pois é, tomei o Jonas. Clama. Clama. Você tem um Deus que não rejeita o coração quebrantado, nem o espírito incontrito. Clama. Salmo 18:6. Alguém sobre essa experiência diz: na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus.
desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante sua face. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 50:15, Salmo: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e ainda te glorificarei. Salmo 107:13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Salmo 118:5. Invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar alto. Para ti, pastor Luan, Salmo 122:1. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está entendendo? Razão, causa, motivo e circunstância desses autores terem escrevido esse salmo. Eles estão relatando a velocidade e a rapidez que Deus nos atende quando nós estamos angustiados. Irmão, dependendo do jeito que o meu filho me chama, é a velocidade que eu vou. Se falar pai, ô pai, eu vou arrastando a pantufa. Ô pai, ó, ainda arrastando a pantufa ainda, que nem os meninos, né, os baianos, né, que colocam assim de lado assim, vai levando assim, ó. Ó, acho bonitinho, irmão. Essa técnica de gruda assim, vai assim, ó. Ô pai, ó. Agora se falar pai, meu Deus, eu saio em alta velocidade para chegar o mais rápido possível. Por quê? Porque a intensidade do clamor tem a ver com a velocidade que Deus se move para nos atender, para nos socorrer, para nos salvar, para nos proteger. É o que Jonas está relatando em relação à sua experiência. Agora, o fato que precisa ser dito e não pode ser ignorado é que ele está sofrendo em alto mar. E o tipo de sofrimento que ele está sofrendo é um tipo de sofrimento que ele não sofreria se ele estivesse no propósito. Essa luta não fazia parte do script de Deus em relação ao propósito dele. Essa era a luta da desobediência, não da obediência. Essa era da falta de direção, não a da direção. Essa era a luta porque ele não foi, não é porque ele foi. Até porque para ele chegar da onde ele estava em Nínive, ele nem precisaria pegar um barco. Diz a Bíblia que o grande peixe o vomita na praia e ele anda 3 dias até chegar à cidade. Não precisava de barco para ir até Nínive. Ele pegou o barco porque ele estava fugindo de Deus. E a Bíblia descreve de forma física algo que é real no mundo espiritual em relação a nós. Porque a Bíblia diz assim, ó: e desceu Jonas para Tarsis. E desceu Jonas para Jope. E depois, e desceu Jonas para dentro do barco. Quando ele sai da presença, ele só desce. Parou por aí, desceu, pastor? Não! Quando é lançado ao mar, a Bíblia diz assim, que ele é lançado. Eu li aqui agora, que Deus, olha só, vou ler de novo, para você entender. 2:2 de Jonas, aonde está você? E diz assim, ó: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Olha como é que ele foi descendo. Desceu para Tarsis, desceu para Jope, desceu para dentro do barco e depois disse assim, e me respondeu do ventre do inferno. Quer dizer, chegou ao extremo daquilo que é descer. Ao extremo. Havia luta dentro do propósito. Mas toda luta dada por Deus dentro do propósito é condicionada por Deus dentro do propósito. Essa é aquele tipo de luta que ele passou que ele não deveria. Por isso que essa era mais difícil que todas as outras que ele poderia passar,
Por quê? Porque dentro do propósito há o revestimento necessário que nós precisamos para suportar as adversidades. As piores lutas que nós enfrentamos são aquelas que estão fora do propósito. Por quê? Porque não existe revestimento para esse tipo de luta. Irmão, eu disse alguns dias atrás, é querer ser pastor sem ter sido chamado, irmão. Você não faz isso com a tua vida, querido. Não faz, não estraga a tua família. Não estraga o teu casamento, não estraga a tua vida. Parece ser bonito, mas não é. E não tem a ver se você é uma pessoa responsável ou não, tem a ver se você foi uma pessoa vocacionada por Deus, porque quando Deus dá um chamado, Deus dá as ferramentas. Imagina tentar quebrar uma pedra, irmão, com uma pena. Você vai quebrar a mão. Vai perder o tempo empenhado ali e não vai ter resultado. Deus quer nos levar para o centro da vontade dEle, independente de qual seja, para cada um de nós. Há uma vontade diretiva da parte de Deus, específica para que você viva. A sua felicidade, a sua prosperidade, a sua paz, a sua cura, a salvação da sua família está dentro do cumprimento desse propósito. Porque senão nós seremos como um Jonas, dentro de um barco, trazendo luta para os outros. Irmão, aquele barco ali nunca teve problema, por isso que estava ali. O capitão ali, os marinheiros ali eram pessoas experientes. Só que a partir do momento que Jonas entra dentro do barco, Jonas vai estragar a vida dos outros. Desculpa a palavra estragar. Estou dizendo que uma pessoa fora do propósito vai trazer tribulação. Porque os homens começam, primeira coisa, jogar para fora as coisas que estão dentro do barco, seus bens. Ah, gente, como custa caro. Em todos os aspectos, entenda, como custa caro isso. Os homens começam a jogar para fora os seus bens. Vai perdendo, vai tirando, vai abrindo mão daquilo que suou, daquilo que conquistou, daquilo que adquiriu, daquilo que recebeu. E o vento não para, continua. Ah, nós vamos morrer. Aí diz os homens, vamos orar, cada um ora para o seu Deus. É a hora que o Jonas começa a orar. Cada um ora para o seu Deus. Termina a oração, alguém tem, sei lá, uma divina revelação, diz, vamos tirar sorte aqui, ó. Para ver se a gente descobre quem é o culpado disso aí que está acontecendo, porque isso aqui não é normal. Olha o entendimento desses homens. Gente, isso aqui não é natural, isso aqui é espiritual. A sensibilidade desses homens, crentes ou não, isso aqui não é natural, gente, isso é espiritual. Como nós precisamos desenvolver essa habilidade de saber que tem coisa que está acontecendo que não era para acontecer. Não, esse trajeto aqui não dá problema, isso aqui nunca aconteceu na história da navegação, nunca deu problema. Por que está acontecendo hoje? Tem alguma coisa espiritual acontecendo aqui. E eles começam a orar. Vamos tirar sorte aqui para ver quem é o culpado. Pega lá todos os passageiros da tribulação, sei lá quantos, marinheiro, passageiro. Vai cair lá quem? Jonas. Vem cá. Você tem alguma explicação aqui para nos dar em relação a toda essa luta que nós estamos passando? Porque pelo que nós entendemos, essa luta que essa casa aqui está enfrentando é por causa de você. Porque essa luta aqui que todo mundo está passando é por tua causa. De fato, culpado sou eu. Sou profeta, servo do Deus Criador dos céus e da terra, ele disse, que me mandou em missão para um outro lugar. Porém eu, fugindo da face do Senhor, entrei nesse barco. Ah, meu Deus. Por que eu fui botar esse camarada para dentro desse barco? Deus para tratar ele, irmãos, entenda isso. Deus para tratar ele está tratando todo mundo que está ligado a ele. Deus para quebrar ele está quebrando todo mundo que está ligado a ele. Deus para moldar ele está amassando todo mundo que está ligado a ele. A luta é tua, mas não é só você que passa por ela. O que nós podemos fazer? Jonas diz assim, ó, essa tempestade aí, ó, vai parar a hora que eu descer desse barco. Sabe o que ele está dizendo? Quem anda comigo, no jeito que eu estou, passa pela luta que eu passo. Quem anda comigo do jeito que eu estou,
sofre o que eu estou sofrendo. A hora que vocês me jogar para fora do barco, garanto para vocês que não vai acontecer nada. Ah, irmão. Acho que faz uma reunião e diz assim: a culpa é tua? Não. A culpa é tua? Não. Tua? Minha também não. De quem que a culpa? É dele. Então ele que pague por sua culpa. Jogam ele para fora do barco. E a Bíblia diz que os tripulantes desse navio ficam maravilhados, porque no instante que ele é jogado para fora do barco, o vento cessa e o mar acalma. Deixa eu finalizar. Deus dá a correção. Isso é a ação enérgica de Deus para corrigir uma situação. Depois que Deus dá a correção, Deus dá a provisão. Quando Jonas é jogado dentro do mar, diz a Bíblia, que um grande peixe, umas traduções dizem que era baleia, isso não pode ser provado, então vamos ficar num tipo específico de grande peixe, engole a Jonas. Quando nos dispomos a voltar à direção, ao propósito de Deus, a primeira coisa que acontece é, parece que a luta que eu estava passando intensificou. Se já não estava fácil dentro de um barco que balança do lado para o outro, parece que vai partir ao meio, imagina ser lançado e engolido por um peixe. A impressão que eu tinha é que no primeiro momento ia melhorar, mas piorou. Só que é importante entender que aquele peixe estava ali, irmãos, já não estava mais ali como um castigo, uma correção de Deus. Aquele peixe estava ali como um grande livramento do Senhor. Porque por causa daquele peixe, Jonas não morreu afogado. Aquele peixe foi enviado por Deus para que Jonas não morresse afogado. Aquele peixe foi enviado por Deus com a missão de pegar Jonas fora do propósito e de guiar, de levar Jonas até o propósito de Deus novamente. Por isso estava ali. Eu sei, veio no formato de luta, mas não era. Era a provisão de Deus para trazer Jonas para dentro do próprio propósito de Deus. Fique de pé comigo. Eu acho que existem algumas coisas que precisam ser perguntadas por cada um de nós. E ninguém tem o direito de decidir se nós estamos vivendo o propósito de Deus, senão nós mesmos. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Apaga a luz para mim, Cris, por favor. E esse testificar do Espírito com o nosso Espírito nos faz entender se estamos no propósito e quanto do propósito nós estamos. Existem algumas coisas que Deus vai ministrar para nós, que depois nós teremos a resposta perguntando para nós mesmos. É como Davi falando para sua alma no dia triste. Não é Deus, ele diz assim: por que te abates, ó minha alma? É ele falando para ele: por que te abates, ó minha alma? Perdendo a calma. Espera em Deus, pois ainda por que ele fala eu? Porque é ele falando para ele: espera em Deus, porque eu o louvarei. Eu acho que essa é uma pergunta que você deveria se fazer. Que você deveria se fazer. Mas pastor, parece tão injusto ser obrigado a viver algo que eu não quero. Ei, eu digo de novo, toda felicidade, toda prosperidade, a cura, o milagre, a salvação que você busca está dentro do propósito. Esta é a forma que Deus estabeleceu para que as promessas que Ele te fez sejam cumpridas na sua vida. Fora do propósito, nós fazemos uma força exagerada. Fora do propósito, o peso chega a ser descomunal. Parece que vai quebrar a nossa espinha, vai quebrar as nossas costas, porque o fardo é pesado fora do propósito. Mas dentro do propósito nós podemos andar sobre as águas. E de vez em quando ainda nos expormos ao risco de nos afundarmos, sabendo que nós estamos andando no propósito. E Jesus vai estar lá, Lana, para pegar-nos pela mão e nos colocar de pé de novo.
quero orar junto com você essa noite. Ora canto e macala mandara bacai. Feche seus olhos. Ouvimos a tua voz. Ouvimos a tua palavra. E desejamos essa noite um reencontro, como nos melhores dias de pura manifestação da sua presença. Nos permite, Senhor, caminharmos na direção em que o Senhor está apontando, sem medo da repercussão e da circunstância, sem temer as adversidades, sem simplesmente sermos parados por nossas limitações. Condiciona-nos uma vez mais. Se é necessário, se é preciso, sopra este forte vento. Agita estas águas, para que a nossa atenção tão dispersa seja despertada essa noite. Pai, pelo poder do nome de Jesus, te damos prioridade e liberdade para que o Senhor, como Deus, seja atuante. Vem e faz. Vem e faz. Vem e faz. Como deve ser feito, até que seja feito, faz do teu jeito e da tua maneira. Faz. Para que aquilo que está parado na minha alma, para que aquilo que está parado na nossa alma, para que aquilo que foi confiado nas nossas mãos e está enferrujando, está secando, volte a ter vigor, volte a ter vida, volte a ter fogo. Faz, Senhor. Chacoalha até que desperte. Chacoalha até que acorde. Até que suscite, até que levante, até que ressuscite se estiver morto. Só não para agora. Não para agora. Não para, Senhor. Porque se nós formos despertados pelo Senhor, então o que nos aguarda é a tua vontade, o que nos aguarda é os teus propósitos, o que nos aguarda é a tua presença, o que nos aguarda é as tuas promessas. Por isso tens toda a liberdade e prioridade para se manifestar como Deus sobre mim e sobre nós. Independente de uns e de outros, deles ou delas, disso ou daquilo, queremos a tua mão em plena atuação e manifestação, para que a tua obra seja concretizada na nossa vida e através de nós.